Bom dia, eu sou a Cláudia Tenório e encerrando a nossa semana de aulas gratuitas com foco no concurso TJ-RJ 2020, nós hoje faremos resolução de questões. Nós estivemos toda essa semana do mês de maio trabalhando legislação profissional. Nós falamos sobre código de ética, falamos sobre várias resoluções. Hoje a gente vai fazer um misto, né, de resolução e de lei de regulamentação da profissão. Estou vendo o pessoal chegar. Bom dia, pessoal de aqui, Maria Virgínia. Seja muito bem-vinda. E assim, é uma missão, né? Acordar sábado tão cedinho. Mas hoje nós encerramos essa semana. Eu acredito que tenha sido bem proveitosa. Quem quiser rever as aulas e o material também, as apostilas, está, além de ficar aqui na página, né? Também está no meu canal no YouTube. E os materiais estão no Drive do meu grupo de estudos que tenho lá no WhatsApp. Então fica fácil para vocês. Bom dia, Simone. Fica fácil para vocês localizarem, tá bom? Esse formato de semanas inteiras de conteúdo eu comecei no mês passado, né? Assim, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, onde nós estamos ali conversando sobre. Bom dia, Ana Paula. Nós estamos conversando sobre o preparatório, né, do concurso do TJ Rio de Janeiro. E assim, a minha intenção é contribuir com conteúdos, né? Eu expliquei já algumas vezes aqui essa semana que eu fui procurada para que pudéssemos estar ofertando um curso preparatório, mas desde o início eu falei que não ia conseguir fazer presencial, né? Eu tenho estado com alguns desafios profissionais esse ano, né? Encerrando o doutorado. Então, eu preciso fazer esse investimento, né, na minha vida acadêmica, mas eu não gostaria de deixar aí as colegas de profissão que também já foram minhas alunas, né, como a Aninha, que está chegando agora. E então eu me propus, além do meu curso online, né, que as pessoas já conhecem, tanto voltado para a saúde quanto para temas dos mais variados espaços socioocupacionais, nós também vamos produzir material gratuito para quem estiver ali naquele grupo de estudos. Óbvio que a gente termina disseminando conteúdo, o mais importante é que todos tenham acesso. E assim, a gente também não precisa, né, nesse tempo aí de pandemia, fazer um investimento, né, bem exorbitante para que a gente consiga se preparar. Então, o ideal é adotar uma postura solidária de compartilhamento de material, de livros, né, de orientação, que a gente possa fazer com que as colegas também alcancem espaços profissionais onde elas julgam que possam contribuir. Eu tenho um outro vídeo que está lá no meu canal que eu explico, né, algumas coisas para as pessoas em relação a esse mito, né, do lugar ideal de trabalho. Obviamente, trabalho é um lugar onde você, né, vai ali demonstrar o seu talento, aprimorar a sua prática. Termina sendo um momento onde você também pode servir, né, as pessoas a partir daquilo que é o seu compromisso profissional, né, de fazer com que a gente seja um viabilizador de direitos, mas o concurso público é algo que deve ser muito bem ponderado, porque em geral é para a vida toda, né? Você entra ali, você faz a sua prova e você vai se aposentar naquele lugar, às vezes convivendo cotidianamente com as mesmas pessoas, né? Você convive por anos, 10 anos, 20 anos com o mesmo grupo, e obviamente tem que ser um lugar aonde você se sinta à vontade, né? Onde você se sinta em paz, aonde você agregue o maior número de variáveis para que você seja feliz.
As pessoas às vezes investem um bom tempo de estudo, idealizando um lugar e depois percebe que aquele lugar não era exatamente o que ela julgava. Então, para evitar a frustração, eu sempre oriento que quem está no planejamento, na preparação para concurso, já conheça um pouco como funciona a instituição a qual deseja prestar concurso, como são ali as relações trabalhistas tratadas, as relações interpessoais, porque isso vai evitar aí que você, né, faça um nível de esforço e depois que você entra, você percebe, puxa, eu pensei que era uma coisa, não é? Mas eu também, né, tenho uma orientação de desmistificar essa questão do trabalho ideal. A gente nunca vai ter trabalho ideal. Aliás, aonde houverem duas pessoas se relacionando, às vezes até pelo vídeo, né, alguém fala, ô professora, uma pessoa estava me falando, você saliva muito quando está falando, você é uma querida, você não vê, mas às vezes eu estou tomando um café, às vezes eu estou tomando uma água aqui, antes de entrar no vídeo e também assim, né, agora pela manhã é tão frequente, é tão natural, então assim, nós nunca vamos agradar todo mundo. Esse é o ponto. Então não vá, né, assim, julgando que você vai entrar no ambiente institucional que é assim a Disney, né? Você vai ali, né, para viver as relações institucionais, as relações de poder, a correlação de poder, aquilo que é a militância pelo espaço profissional cotidiano. Então a gente precisa ter muita serenidade na hora de optar por fazer um concurso público. Eu tenho visto aqui as meninas que estão estudando, realmente vocês estão empenhadas. Essa semana inteira acordaram bem cedo, né? E possivelmente já é uma prática que eu sei aqui, né? A nossa colega que trabalha no Rio, mora no Rio, trabalha em outro município, acorda muito cedo. Então, assim, é um nível de investimento, mesmo aqui na live, né, de acompanhar esse conteúdo. Então, no que eu puder contribuir para essas guerreiras, né, do serviço social, vocês podem contar comigo. Essa semana está se encerrando, mas eu tenho como proposta de fazer uma coisa mais contínua, que a gente não tenha que ficar, né, nesse sacrifício aí de algumas semanas, né? Para o mês de junho eu já espero mudar o formato e eu acho que vai contribuir muito com vocês que estão aí acompanhando, que têm sido, ó, guerreiras fiéis aí da nossa live. Eu espero que todo mundo tenha conseguido, né, pegar a apostila ontem no WhatsApp. Eu divulguei a apostila ontem, terminou saindo até sem o conteúdo explicativo, né, os comentários. Então eu vou orientar que se você puder abrir também o seu computador aí numa página de Word ou pegar um caderno para fazer as anotações, vai ajudar, porque depois você pode voltar na questão, na apostila e com base nas suas anotações aí complementar. Mas logo assim que encerrar aqui a nossa live, eu também vou divulgar a apostila já com os comentários. Algumas pessoas eu pude ter compartilhado ontem, Ana Paula, Sivonete, postei no grupo do TJ, mas caso você não tenha conseguido obter, né, a gente vai estar divulgando depois a apostila com os comentários. E como tem sido essa semana? Eu vou aqui explicar, né, a gente vai trabalhar a questão, mas você pode colocar aí os seus comentários, que aí eu vou fazer a leitura e tentar contribuir também a partir do comentário de vocês. O áudio tá bom para vocês, a imagem, tá tudo legalzinho para a gente já iniciar o nosso conteúdo? Hoje a promessa, né? Ana Paula lançou o desafio, 2 horas. Vamos então, né? A gente vai chegar aqui o maior tempo possível que a gente conseguiu. Hoje eu já acordei bem cedo, tentei adiantar as coisas que eu faço, né? Depois que termina a live, para não comprometer tanto o nosso cotidiano, né? Porque nós mulheres, né, a gente estuda, a gente cuida de casa, a gente tem o trabalho doméstico e a gente não pode abrir mão de nada, né? Então, é muito importante que a gente vá alcançando as estratégias, né? Por isso que eu começo tão cedo, já pensando também naquilo que as nossas colegas têm
Então vamos iniciar, né? As meninas estão sinalizando que tá tudo ok. Então a gente vai corrigir aqui, né? Explicar questões que são da banca Sebrasp, tá? Eu procurei trazer questões que caíram esse ano ainda, né? No início do ano, né? Até março, de janeiro a março, houveram concursos, né? Depois nós entramos nesse período de pandemia e foram suspensos os concursos, né? A realização deles. Mas eu procurei trazer questões desse ano, bem frescas, bem atualizadas, para que a gente pudesse dialogar e conhecer o perfil dessa banca, né? Que é o mais importante e fazer com que vocês aí também vejam o conteúdo e treinem a banca. Então vamos lá, né? A primeira questão, Angélica. Então esse concurso, gente, só para explicar, essas questões que estão aqui caíram no concurso da residência multiprofissional do Hospital Universitário da UNB, tá? E foi esse ano. É uma questão, foi uma prova voltada para a residência, mas são conteúdos que também estão presentes no edital do Tribunal de Justiça para quem estiver especificamente se preparando, né? Eu já expliquei para vocês que o serviço social tem muitos conteúdos que são comuns. Óbvio que quando um concurso é para instituições, né, de determinados segmentos, por exemplo, a saúde, a educação, vai trazer muita literatura, a exigência de muita literatura específica. Mas tem um conteúdo que é comum ao serviço social, né? Principalmente essa parte da legislação profissional. Então, não causa nenhuma diferenciação trazer um concurso, questões de um concurso que caiu para a área da saúde, ok? O mais importante é que a gente esteja treinando questão da banca e o conteúdo que está presente no edital que vocês estão se preparando. Então, posta essas explicações, vamos às questões. Angélica, assistente social, trabalha em um hospital terciário, onde realiza diariamente estudos sociais dos indivíduos hospitalizados na unidade de internação, com o objetivo de conhecer as condições de vida e trabalho desses usuários, suas necessidades e reivindicações. Esses estudos resultam em produtos documentais determinados, a exemplo de laudos, relatórios e pareceres. Tendo a situação hipotética como referência inicial, julgue os itens a seguir a respeito da metodologia de trabalho de instrumentais do serviço social e da Lei 8.662 de 1993. Vamos primeiramente entender a questão, tá? Bom, a Angélica, ela trabalha no hospital terciário. O que é? O que é isso? Na área da saúde, né? Um hospital de grande porte, tá? De alta complexidade e faz com que ela tenha ali pacientes internados, né? Esse hospital, né? No caso aqui, o hospital pode ter até emergência, mas aqui a Angélica, ela está no atendimento a internados, né? Digamos que no acompanhamento daqueles pacientes que estão ali passando por algum tratamento. Então, ela tem uma referencialidade, né, do período que aquele paciente passa na unidade. E dentro desse acompanhamento que ela faz, ela vai construindo estudos sociais, tá? A gente já falou aqui essa semana um pouquinho dos estudos sociais, a gente vai ter uma outra live em algum momento abordando essa questão dos estudos sociais, dos laudos, dos pareceres e da perícia, especificamente a diferença entre eles, mas agora a gente está olhando para essa assistente social que está numa unidade onde tem pacientes internados e no acompanhamento ali, na elaboração do estudo social, ela busca conhecer as condições de vida e trabalho desses usuários, suas necessidades e reivindicações. Então, a gente vai olhar para essa prática da Angélica a partir dessa metodologia de trabalho, dos instrumentais do serviço social e da lei de regulamentação da profissão, que é a Lei 8.662 de 1993. Então, agora vão se dar, né, as alternativas. Esse
concurso, né, ele adotou a metodologia de cada alternativa receber um julgamento. A gente já viu aqui concurso da Banca Sebrasp, como foi do TJ Pará, que havia ali só uma questão correta, né? Havia o enunciado e dentre as alternativas havia só uma correta. Eu me lembro que quando a gente estava conversando sobre o edital do TJ Rio de Janeiro 2020, isso lá no WhatsApp, alguém falou assim, professora, esse concurso vai adotar aquele critério, né, de o erro invalida uma questão correta, certa? A gente leu o edital, tá bom? Pelo menos no edital que foi publicado inicialmente pelo Sebrasp para o TJ Rio de Janeiro, eles estão adotando metodologia diferenciada, que é, né, essa de ter ali as 5 alternativas e receber o julgamento. Não estão adotando o critério de uma errada, né, invalida a correta. Isso você pode ler lá no edital, tá bom? Que foi lançado. Agora, a gente sabe que o concurso ele vai ser pelo menos no que tange a cronograma reformulado. A gente não sabe se eles vão mexer em alguma coisa do edital. Então, o que vai acontecer? Quando o edital for novamente reaberto, né, dentro do seu cronograma, esse edital do TJ Rio de Janeiro 2020, a gente vai voltar, né, e analisar se mudou alguma coisa em relação ao que havia sido inicialmente. Mas essas questões que estão aqui, que caiu no concurso da residência multiprofissional do Hospital Universitário de Brasília, a gente vai ter a oportunidade de julgar cada alternativa, tá bom? Então vamos a ela. E diz assim: o estudo social realizado por Angélica é uma metodologia de trabalho do serviço social adotada desde a origem da profissão e até hoje realizada em diferentes áreas e sob diferentes perspectivas teóricas. Gente, eu não nem coloquei aqui, né, nos comentários, mas você sabe quando entrou o estudo social dentro da prática do assistente social? Foi lá com Mary Richman. Mary Richman e o diagnóstico social. Ela tinha inclusive a metodologia do estudo de caso. Então, a elaboração do estudo social está na prática profissional desde a sua existência. É claro que isso foi sofrendo um aprimoramento, né? E principalmente acompanhando aí aquilo que era a incorporação teórica metodológica dentro do serviço social. Mas a dimensão de construção do estudo social como uma metodologia de trabalho própria do serviço social, a gente vai encontrar, inclusive, na própria lei de regulamentação da profissão, né? A Lei 8.662, de 7 de junho de 1993. A lei de regulamentação vai trazer ali no artigo 5º, quando ele fala daquilo que são as atribuições privativas. Tá? Eu já expliquei para vocês que as atribuições privativas são essas atribuições que são inerentes e específicas e exclusivas do assistente social, diferente do artigo 4º, tá? Também da Lei de Regulamentação da Profissão do Assistente Social, o artigo 4º da Lei 8.662 trata das competências. As competências, elas podem também ser desempenhadas por outras profissões, tá bom? Então, quem elaborou, né, o texto, a redação da lei de regulamentação da profissão foi uma pessoa, né, que terminou trazendo uma condição de fazer com que a gente tenha uma oportunidade de compreender que existem práticas
que no primeiro momento estão muito relacionadas ao serviço social, ao assistente social, mas quando se olha ali mais detalhadamente a construção dessa prática, percebe-se que o olhar diferenciado de uma outra profissão também pode estar contribuindo. Quer ver? Eu vou aqui abrir para vocês a lei de regulamentação. Vamos pensar assim, por exemplo, no artigo 4º, né, da lei de regulamentação da profissão, e que fala assim no item 5, né, do artigo 4º, que falam das competências. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Ou até o sexto, eu acho que o sexto daria margem para a gente compreender bem o que eu estou aqui falando para vocês. Quando a gente olha assim no sexto, planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Quem olha assim no primeiro momento vai dizer, não, isso só pode ser feito pelo assistente social. Tem a palavrinha ali, serviços sociais. Então, mas quando a gente olha, né, de uma forma mais detalhada para esse tipo de prática, a gente vai entender o que são serviços sociais. Serviços sociais, por exemplo, é uma unidade de um CRAS, né, um centro de referência da assistência social, onde ali são ofertados benefícios e serviços por meio do serviço de fortalecimento de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, veja só, quem é que pode planejar, executar e organizar e administrar benefícios e serviços sociais no CRAS? A gente sabe que tem ali uma prerrogativa da NOB SUAS, que assegura o lugar do assistente social em todas as unidades do CRAS. Mas a própria política de assistência social, né, lá na LOAS, vai dizer que a assistência social se faz, né, por meio de políticas setoriais, né, e isso faz com que também olhares diferenciados venham compor ali aquilo que é a oferta dos serviços sociais. Então, a gente começa a entender o que seriam essas competências. Fica claro para vocês em relação às atribuições privativas? Vou pegar aqui um outro exemplo. Artigo 4º da Lei de Regulamentação da Profissão, né, que fala das competências ali, o artigo 4º, quando fala assim no item 10, né, o inciso 10. Planejamento, organização e administração de serviços sociais em unidade de serviço social. Aí alguém fala, nossa, mas isso é competência? Não é atribuição exclusiva do assistente social? Bom, a gente sabe que, né, planejar, organizar e administrar serviços sociais em unidade de serviço social, a gente gostaria que fosse o olhar exclusivo do assistente social, né, no sentido ali de fazer com que, né, tenha uma especificidade, uma particularidade ali no encaminhamento. Mas a gente sabe que outros saberes também poderiam estar nessa condição de organização. Por exemplo, um administrador, né, que tem uma pós-graduação na área da política de assistência social, vai ter um olhar, né, no sentido de ofertar ali e de gerenciar. Então, é alguma coisa que a gente precisa, né, compreender aquilo que é a ação, para que a gente também, né, possa ter esse discernimento do que seja competência, do que seja atribuição privativa. Agora, a atribuição privativa, somente o assistente social pode fazer. Então, vamos voltar para a questão, tá? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. E diz assim, né, o estudo social realizado por Angélica é uma metodologia de trabalho do serviço social? Sim, a gente já viu aqui que está na Lei de Regulamentação do Assistente Social, no artigo 5º, quando falam das atribuições privativas. E aí o primeiro item, né, vai dizer coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social.
e também o artigo 4º do mesmo artigo 5º da Lei de Regulamentação da Profissão, quando diz que é atribuição privativa do assistente social, né, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Então, você está vendo aí que existe uma condição, né, da gente entender aquilo que é próprio. Eu percebo uma coisa nas pessoas. Outro dia, eu estava até conversando com uma de vocês que estão aqui acompanhando essa live, e alguém me falou assim: ah, eu chutei, porque na verdade eu vi ali, né, a nomenclatura social, então eu chutei. Gente, isso nem sempre dá certo, tá? E assim, esse não é o melhor caminho. Para quem quer ter uma desenvoltura dentro de um concurso, né, aumentar os seus níveis de aprovação e de pontuação, você não pode ir pelo achismo. Você precisa desenvolver em você uma insatisfação de você olhar para uma questão e não entender o fundamento dela. Qual seria a base que a sustenta, que a justifica? Então, assim, é um caráter também de um concurseiro, né, que precisa ser desenvolvido. Porque se você está se preparando para concurso, mas você ainda tem uma postura de trabalhar com o chute, né, com o achismo, eu quero te dizer que você não vai aumentar os seus índices de pontuação assim. É necessário que você desenvolva essa postura de compreender, né, aonde está o fundamento da questão, porque o que acontece? Essa questão está escrita dessa forma, né, nessa prova de concurso e dentro do enunciado. Em outro concurso, isso vai aparecer, né, de forma diferenciada. E se você não souber o fundamento, você vai errar, né? Porque surgiu assim de outra forma. E a gente tem visto que, principalmente a banca Sebrasp, ela adota níveis assim de complexidade de questões, né? Tem questão fácil, tem questão média, né? De média compreensão, de média dificuldade, como tem questão também de difícil, né, entendimento. Então, assim, o conteúdo é o mesmo, porque é o conteúdo de serviço social. Mas a forma como a questão é elaborada e o nível que ela exige de raciocínio faz com que, né, nós tenhamos a necessidade de compreender, acima de tudo, a fundamentação e não, né, a chutar, porque o chute em algum momento dá na trave, né? Bem diriam os jogadores. Quantos jogadores aí que a gente conhece, né, bem experimentado, né, o Neymar da vida, mas quando chega aí no momento, né, às vezes uma partida, né, um jogo, termina aí, né, dando com a bola na trave e aí vem a frustração. Então, assim, isso é interessante a gente até parar aqui para conversar, porque eu vou dizer para você, quando você souber o fundamento de uma questão e você, vamos imaginar, por qualquer razão você errar, você não vai se sentir frustrado, porque você vai perceber que deixou de olhar para alguma parte ali que precisava, né, estar atenta. E isso não aconteceu. Então, vamos evitar aí essa postura né, do chute e adotar uma postura de compreensão do fundamento da questão para melhorar o desempenho. Combinado? Concordam comigo? Escreve aí alguma coisa, por favor, porque eu já vi que o grupo sábado de manhã não é bom, né? Porque as pessoas terminam a essa hora durante a semana. A gente já estava aqui com um grupo
de pessoas participando, e hoje aqui a gente só está com um pequeno grupo participando. Mas não me deixem sozinha, por favor. Comentem aí alguma coisa se vocês concordam comigo nessa questão de evitar o chute. O que vocês acham dessa questão do chute? Tá? Pra gente avançar aí. Estão tomando café, né? Estão aí acompanhando, mas ainda se organizando, né? Levantando pela manhã. Mas vamos continuar, né? E diz assim: a próxima questão. Os instrumentos resultantes de estudos, como os mencionados na situação hipotética, possuem um papel singular na cultura do serviço social, seja como veículo de emissão da opinião do assistente social, seja como mecanismo institucional de fixação de experiências, realização de encaminhamentos e solicitações. Bom, vamos olhar para essa afirmativa, né? Os instrumentos que aqui estão se referindo, que a Angélica utilizou ali na sua prática, né? São os instrumentos que vão fazer com que o estudo social seja construído. Eu expliquei aqui já em outra live, comentando também questão, que o estudo social, ele se assemelha com aquilo que na prática, né, a gente chama de prontuário social, né? O prontuário, digamos que é a pasta física, né? Onde estão ali todos os registros de atendimento feito com determinado usuário, com determinada família, dentro de situações específicas. Mas a gente precisa entender que existe também, né, aquilo que é a singularidade da atuação do assistente social. A Marilda Yamamoto, né, já trouxe para a gente a compreensão no livro Serviço Social na Contemporaneidade, e tem também aquele livro Avaliação e Linguagem, né, da professora Selma Magalhães, que deixam muito claro como que o serviço social se vale da linguagem para construir, né, o seu trabalho profissional. E seja de uma forma escrita, seja de uma forma, né, assim, falada, seja, né, por qualquer forma com que a linguagem possa se demonstrar, a gente sabe que existe uma condição onde essa ferramenta, esse instrumento, né, que nós nos valemos da linguagem para construir, ele vai ter um caráter essencialmente o que cristaliza aquela prática, né? A gente costuma dar muita ênfase ao instrumento sendo realizado, né? Ao instrumento sendo construído, mas o registro também dessa intervenção é algo que também mereça a nossa devida atenção, tá? Agora que eu tô vendo aqui os comentários, gente, não tá entrando aqui para mim, não sei porquê, né? Ah, tá. Eu já tava me sentindo assim, oh meu Deus, o pessoal não tá aqui comigo. Ai, que bom ver. Oh meu Deus. Gente, olha só, tem um comentário aí de alguém que realmente assim não está entre nós para construir conhecimento, né? A gente é o que se pode perceber ali pelo comentário da pessoa totalmente sem noção. Vou tentar bloquear aqui para que não fique, né, assim, nos enchendo a nossa paciência. Aqui, deixa eu ver. Oi. Bom, deixa eu comentar também o que o pessoal está aqui falando, né? A Maria Virgínia está dizendo, corretíssimo, seu ponto de vista
como seu ponto de vista, como ex-residente UFRJ, não seria possível fazer tal prova e ser aprovada sem conteúdo teórico, profissional e do SUS. Abraço, professor. Então, que bom. Ah, Silvonete, eu me sinto frustrada quando vejo que preciso chutar. Isso me remete que preciso me preparar melhor, que ainda não estou pronta para garantir minha vaga. Então, eu vou abrir aqui um parênteses para comentar isso que, né, a querida está falando. A frustração é um sentimento que é muito inerente ao concurseiro, tá? A pessoa que faz prova, que está se preparando. Eu já tive situações, né? Eu me lembro que eu fui para a prova e voltei para a prova, mas assim, um abatimento tão grande, porque eu assim, eu tinha certeza que eu tinha dado o melhor de mim e o resultado não tinha sido, né, a contento daquilo que eu estava é, ali vivenciando, né? E isso fez com que, né, eu saísse muito angustiada, essa é a palavra ali da prova, né? Porque eu tinha apostado muito, eu também me julgava assim, eu ia me preparando, né? Até que eu entendi, tá? Para ajudar vocês a, a lidarem melhor com isso, que a gente precisa ir para a prova é, entendendo que nós estamos dando o melhor de nós, né? E à medida que você tem essa compreensão, você precisa sair em paz, né? De que você deu o seu melhor e a partir dali você vai, né, aguardar o resultado. Mas a gente precisa entender que o concurso ele é progressivo. Eu acho que, assim, quem olha aqui para mim falando, né, assim, dando aulas de serviço social, assim, puxa, eu quero chegar num dia nesse nível, né? Eu quero ter essa compreensão. Mas eu diria que algumas coisas foram fundamentais. Assim, vou dizer que primeiramente o tempo, tá? Quando eu era lá aluna na UFRJ, quando eu ingressei na UFRJ em 1993, obviamente que eu não era essa Cláudia que está aqui falando com vocês. Isso veio com o tempo, né? Com a maturidade, né? Eu tinha naquela época quase 20 quilos a menos, o rosto mais liso do que eu tenho agora, né? Entrei ali na UFRJ com 17 anos, então já tenho aí bem tempo. E assim, como eu sempre gostei muito da profissão, eu nunca deixei de ler. E eu tenho uma postura, hoje eu estava levantando e estava pensando exatamente nisso. Assim, eu por seja qual for o meu projeto, né, a minha proposta, eu sou determinada. Eu estou aqui com vocês uma semana inteira, né? São aulas gratuitas, acordando cedo. Então, assim, a gente tem que ter determinação naquilo que a gente quer, né? Naquilo que a gente acredita. Eu acredito que eu posso compartilhar esse conhecimento com vocês, então eu estou me dedicando a isso. Alguém poderia dizer: ah, não, vai descansar, vai viver essa quarentena, né? Não é por falta de problema, nem por falta do que fazer, né? Mas assim, é uma coisa que eu acredito que precisa ser feita. Então, o que que isso tem a ver com a postura do concurseiro? É uma questão que vocês precisam se dedicar. Não existe um santo dia que vocês não devam deixar de estudar, de olhar um conteúdo, nem que seja 10 minutos. Ah, eu vou sair, tem que cuidar da casa, tem que fazer não sei o que lá. Mas adote estratégias. Vai ouvir o vídeo, vai ler 10 minutos alguma coisa. Isso vai ajudar muito vocês. E, acima de tudo, também ter uma inteligência emocional em relação ao concurso. Você vai para o concurso não é para voltar e sair mal, a despeito de como foi o seu desempenho. Você vai ali para entregar algo que você construiu previamente. Então, por exemplo, a prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vocês estão estudando já de um longo prazo. Quando vocês chegarem ali na hora da prova, vocês têm que ter a consciência que deram o melhor e que entregaram ali como resposta aquilo que realmente vocês investiram. E sair tranquila,
Se vier um resultado negativo, que a gente não espera, né? E eu tô torcendo para que não venha, o que que você, ok, eu vou melhorar, então. Não vai se consumir, né, pelo um resultado que não veio como que vocês esperavam, porque isso é progressivo, gente. É ouvindo não, 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 que a gente ouve o sim, não é verdade? Então, eu gostaria que vocês tivessem a mesma postura e à medida que a gente estuda, vocês também precisam entender que tem que ter um preparo emocional, né? O estudo, a preparação para concurso não é somente conteúdo, é também gerir o emocional, tanto na hora da prova, tanto também na hora de pegar o resultado, tá? Porque se a gente não compreende isso dessa maneira, a gente termina por, né, sabotar, é uma autossabotagem e não vai valer a pena, né, tanto esforço, tanto empenho, para que a gente depois fique mal, né? A única coisa que não pode acontecer é você ficar mal. Você pode tirar uma nota que você não gostou, você pode errar uma questão, né? Já aconteceu comigo, eu sabia certa, no meu rascunho eu tinha marcado a certa, mas na hora de lá marcar o cartão resposta eu marquei errada. Nossa, isso não dá muita raiva? Mas aí, o que que eu fiz, né? Não adianta se consumir por isso. Aconteceu. E assim, depois pensando, eu também tenho um entendimento, assim, às vezes a gente se entende tanto. Eu tava hoje, né, me preparando para entrar aqui na live, assim, puxa, eu fiz aquele concurso. Eu fiz o concurso, por exemplo, eu fiz um concurso, não vou dizer aqui a instituição, e era um super lugar assim, né? Digamos que eu estaria ganhando 10 vezes mais do que eu ganho atualmente, mas naquele dia eu passei muito mal. Eu tinha me preparado tanto, mas eu fui assim, eu estava me desconhecendo na hora da prova, eu fui praticamente arrastada e não tive ali o desempenho que eu gostaria de ter tido. E aí eu fiquei pensando, né? Eu tava pensando hoje aqui na preparação para entrar na live, né? Arrumando aqui a casa, essas coisas. Eu tava pensando nisso. E aí eu comecei a pensar, gente, como é que teria sido minha vida se eu tivesse entrado lá, né? Porque de alguma maneira, assim, eu me sinto feliz, né? Pode não ser assim o ganho que eu gostaria de ter, mas eu me sinto feliz com o que eu tenho. E, e assim, eu pude ter construído aquilo que foi pelo menos o desejo do meu coração. Obviamente eu desejo ainda tantas outras coisas, mas a gente não pode viver do si, né? Ah, se eu tivesse sido aprovada, se eu tivesse tido uma boa nota. Não vivam assim. Vivam daquilo que é o tempo presente e das oportunidades que chegam à mão de vocês. E se aquilo que vocês desejam ainda não chegou à mão de vocês, continuem buscando, continuem se preparando, né? Mude as ferramentas, mude as estratégias. Uma outra coisa que eu estava pensando quando eu estava aqui me preparando para essa live, estava arrumando aqui a casa, essas coisas, e eu estava assim pensando, né? Assim, puxa, Cláudia, você faz isso, um público tão reduzido que te acompanha aí, talvez para muitas pessoas nem valeria a pena fazer isso, porque está atingindo um número tão baixo, está contribuindo com todas as minhas queridas que estão aqui, né? Mas outra pessoa, né, poderia estar pensando, puxa, se fosse para 100.000 pessoas, valeria a pena esse sacrifício. E aí eu estava pensando exatamente isso. Olha, se tivesse uma pessoa aqui e se tivesse, né, usufruindo desse conteúdo, valeria a pena. Por quê? Porque a pessoa está buscando fazer diferente. E essa questão de explicação, talvez vocês possam me dizer. Eu sei aqui que Priscila, né, vê todos os conteúdos possíveis e imagináveis de professores de concurso que existem na internet, né? Tantas de vocês aqui, mas tem aquele que vai falar uma linguagem que você entende. Tem aquele que vai ali gerar empatia e seu estudo vai fluir. Então, eu falei assim, Cláudia, continua. Quem sabe você não é para a pessoa, né, essa que vai ajudar ali ela a avançar
né, e a ter uma construção do seu estudo de forma que vai emplacar. Eu já tive experiência assim de pessoa que falou: "Puxa, eu estudei tanto isso com outra professora, mas quando eu ouvi o seu vídeo, eu ouvi recentemente uma pessoa falando isso para mim, mas quando eu vi o seu vídeo, aquilo não, Maria Virgínia, não vou desistir de vocês, não, pode deixar." Bom, a gente deu uma super pausa, né? Eu acho que essa coisa da mentoria, né, para concurso, vale muito a pena falar com vocês. Não importa a quantidade, sim a qualidade. Eu mesma, eu não estou assistindo na hora e vejo depois. Não, queridas, mas assim, a ideia é essa, né? Pode ter milhões de professores de concurso, mas se eu puder, né, contribuir com alguém, se a linguagem é utilizada, se a metodologia utilizada contribuir com alguém, você pode ter certeza que eu vou continuar fazendo, tá? Às vezes, eu vejo assim que, assim, eu tenho como característica de personalidade, pra gente encerrar esse parêntese, né? Eu tenho como característica de personalidade, né? Eu sou muito. Isso já é próprio de mim. Além de ser atenciosa com a pessoa, né? Que eu acho que todo ser humano é especial, né? Além disso, eu sou muito. Alguém já me disse que eu sou muito amigável, né? Assim, eu crio grudinhos, né? Então, às vezes eu vejo assim tantos comentários. Ah, professora, obrigada, obrigada, obrigada. Assim, obviamente que eu não desejo, né, que as pessoas fiquem nesse sentido de gratidão, porque eu já expliquei para vocês que é uma troca. Mas vocês também contribuem comigo. Mas isso também é um incentivo, obviamente. Eu sou muito estimulada também por isso. Porque quando eu recebo uma fala, já aconteceu assim de eu estar deitada do tipo, ah, não vou fazer nada para ajudar, né, para fazer com que para contribuir, não. Porque tem tanta coisa já sendo feita. Aí eu recebo uma mensagem, assim, ah, sabe uma coisa, eu vou levantar agora, eu vou preparar um projeto, uma aula e vou compartilhar. Então, é nisso que é a troca, né? A gente vive nessa troca, né? Como seres humanos, todo mundo está emprestando e municiando alguém de alguma coisa. Bom, vamos agora encerrar esse tempo mentoria aqui dentro da nossa live hoje, né? Foi bom que, ó, chegaram mais pessoas, mas então, a gente tá aqui, né, dentro dessa questão 42, falando os instrumentos resultantes de estudos, como os mencionados na situação hipotética, né? Possuem um papel singular na cultura do serviço social, seja como veículo de emissão da opinião do assistente social, seja como mecanismo institucional de fixação de experiências, realização de encaminhamentos e solicitações. Gente, é claro que é isso, né? O estudo social, ele é exatamente esse agregar, né, esse consolidado de várias intervenções realizadas. Como se constrói o estudo social ali no caso da Angélica, que é assistente social que nós estamos aqui estudando. A Angélica, ela faz entrevista no leito, certamente, com o paciente. Aí ela chega na sala dela, faz o registro desse relatório da entrevista. A Angélica chama o familiar do paciente para, né, elucidar alguma questão, dar alguma orientação. Aí a Angélica faz o relatório dessa intervenção. Aí a Angélica começa a fazer pesquisa do trabalho daquele paciente, às vezes até para fazer contato, né, por alguma questão ali trabalhista. Então, a Angélica faz o relatório, o registro disso. Então, a gente pode dizer que esses variados instrumentos que a Angélica utilizou para construir o estudo social dela, isso é a forma de intervenção do assistente social, né? É um papel singular, como está aqui falando no nosso enunciado, é um papel singular na cultura do serviço social, seja como veículo, né, de emissão da opinião do assistente social, seja como mecanismo institucional de fixação de encaminhamentos
e solicitações. E onde está isso, né? Está na Lei de Regulamentação do Assistente Social, que tem aí no artigo 5º como atribuição privativa, né? Aí o inciso 4º, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Ok? Então essa questão também está correta. Vamos então para o estudo social, né? A próxima questão também abordando a questão do estudo social dentro da legislação profissional. E diz assim: o estudo social que a Angélica realiza pode ser considerado uma atribuição privativa, uma vez que exigiria, né, análise e emissão de opinião na área de serviço social, baseada no acúmulo teórico-metodológico, técnico-operativo e nas responsabilidades ético-políticas da categoria profissional. Né? A gente sabe que essas várias intervenções que a Angélica, que é a nossa assistente social aqui hipotética, realiza e que vai ali, né, contribuir para que ela construa o estudo social, né, é uma atribuição privativa, né, porque está atuando ali em algo que é matéria própria do assistente social. Mas essa intervenção, ela só acontece por meio da referencialidade teórica metodológica. A gente já entendeu, né, pelos vários textos de instrumentalidade que a gente se debruça. O mais clássico é a instrumentalidade do serviço social da professora Yolanda Guerra. E a professora Yolanda Guerra, logo no primeiro capítulo, ela vai demonstrar como que o instrumento, ele é assim, eivado, né? Ele é ali todo ele caracterizado por uma intencionalidade. Não existe instrumento vazio, né? E ela vai recorrer até na teoria social de Marx, que percebe nessa capacidade teleológica inerente ao homem, né? O ser humano é o único capaz de raciocinar, de idealizar a sua intervenção, a sua prática, antes mesmo de executá-la. Então, por essa praxis que é tão inerente ao trabalho humano, né? Isso também se expressa na instrumentalidade. A gente pode idealizar, por exemplo, uma entrevista. A gente vai, né, planejar todas as etapas. O momento que a gente vai convocar a pessoa, o indivíduo, a família, as perguntas que nós vamos elaborar, aquilo, né, que serão ali as estratégias que nós vamos adotar. Vou deixar a cadeira perto da mesa, né, sem mesa, vou ali olhar a pessoa. Então, tudo isso não é por acaso que a gente planeja e a gente operacionaliza. É porque existe uma referencialidade teórica que nos norteia na construção desse instrumento. E, obviamente, isso aí tem uma intencionalidade, tem uma visão de mundo, tem um projeto de sociedade, e por isso que a gente articula, né, dentro da instrumentalidade, a referencialidade teórica metodológica, a técnica e a operativa, e bem como as responsabilidades, né, ético-políticas da categoria profissional. Tá claro, gente? Isso. Tá bom? Depois eu vou curtir cada comentário aí, que eu gostei muito do que vocês escreveram. Muito obrigada. Mas é necessário que a gente compreenda que o estudo social, né, que a Angélica está construindo, olhando aqui para essa questão, primeiramente é uma atribuição privativa, certo? Segundo, que é baseado no acúmulo teórico-metodológico, técnico-operativo e nas responsabilidades ético-políticas da categoria profissional. Então, olha a complexidade dessa questão, né? A gente, na hora da prova nervosa, a gente não consegue ter ali a dimensão total de tudo que está aqui implicado. Mas aqui está falando do estudo social, né, como atribuição privativa, como
uma emissão de opinião, de análise e emissão de opinião da área de serviço social, está falando que é baseado no acúmulo teórico, metodológico, técnico, operativo e ético-político da categoria profissional. E, obviamente, a gente já analisou aqui e percebeu que tudo que está aqui está correto e alinhado com a literatura do serviço social, ok? Então, vamos para a próxima questão, né? E diz assim: estudos sociais realizados por assistentes sociais são comumente utilizados como laudos e relatórios, pois todos esses estudos são processos de investigação da realidade para os fins de espera que eu me perdi aqui, para os fins da intervenção profissional. Gente, vamos olhar aqui, né, detalhadamente para essa questão. Os estudos sociais são realizados por assistentes sociais, são comumente utilizados como laudos e relatórios. Olha só, a gente precisa entender. O laudo, ele é uma opinião técnica. O que acontece, né, na prática? Angélica está construindo o estudo social do seu paciente. A gente já viu isso aqui, né? Ela está fazendo entrevista, ela está fazendo contatos com o trabalho, ela está fazendo entrevista com familiares, ela está conversando com médicos, ela está vendo ali, né, aquilo que são necessidades inerentes ao bem-estar desse paciente. Sendo que alguém, né, solicita a Angélica que ela emita ali o seu parecer sobre a condição, né, daquele paciente receber alta, né? Vamos imaginar assim, o médico percebendo que é um paciente diabético, vamos pensar assim, no nível muito acentuado, mas que ele ali dentro do hospital já fez toda a intervenção possível e está na hora de dar alta para aquele paciente. Mas ele fica receoso. Será que esse paciente em casa vai ter a mesma assistência? Como que é a família dessa pessoa? Eles estão conscientes da gravidade da situação desse paciente? Aí o médico conversa com o assistente social, fala: olha, você pode me dar o seu parecer, né? Aí ele quer uma coisa escrita, é nosso exemplo, né? Você pode me dar o seu parecer para consubstanciar a minha análise da alta desse paciente, se ele vai ter todas as condições que é inerente para ele continuar esse tratamento em casa? Me fala, por exemplo, como que é a família, a organização deles, quais seriam as possibilidades de assistência que ele teria, né, em casa por parte da família. Então, assim, esse laudo, né, essa opinião técnica que a Angélica foi ali solicitada e que ela vai dar por escrito, ela só pode ter condições de fazer com base do estudo social que ela já vem elaborando desde que o paciente chegou na unidade. Então, significa que quando ela emite o laudo, é como se fosse uma síntese, né, de tudo que ela construiu naquele estudo social. Ela não vai mostrar o estudo social, que a gente já viu que é um material técnico sigiloso, mas ela vai reunir informações para elaboração e composição desse laudo, tá? Então, quando a gente fala assim, estudos sociais realizados por assistentes sociais são comumente utilizados como laudos, né? Laudo é uma coisa, estudo social é outro. E relatórios, né? O relatório, ele é a comunicação escrita de uma intervenção, tá? A gente realiza uma reunião e faz um relatório para alguém comunicando como foi aquela reunião, quais decisões foram tomadas, quais desdobramentos terão daquela reunião. A gente faz uma entrevista e a gente faz um relatório. Qual era o objetivo daquela entrevista, por que foi feita aquela entrevista, com quem foi feita aquela entrevista e quais os resultados daquela entrevista e quais os desdobramentos daquela entrevista. Então, assim, o relatório também não é o estudo social, é a comunicação, né, de uma intervenção dentro do estudo social. Tá claro, gente? Porque aqui o enunciado tá sugerindo que é como se fosse a mesma coisa, né? Estudos sociais realizados por assistentes sociais são comumente utilizados
como laudos e relatórios, pois todos esses estudos são processos de investigação da realidade para fins da intervenção profissional. Então, o estudo é um processo de investigação, de acompanhamento, né, de maior compreensão ali daquela realidade e, obviamente, é para consubstanciar a intervenção. Quanto mais conhecimento reunido a respeito de uma determinada situação que a Angélica, que é a assistente social aqui hipotética, tem do paciente, mais ela vai poder construir uma intervenção direcionada, né, e dentro dessa realidade que o paciente está vivenciando. Então, assim, o que a gente pode dizer é que a primeira parte dessa questão é que apresenta, né, essa imprecisão de associar o estudo social com laudos e com relatórios. E aqui eu tô falando para vocês, né, a base disso. A base dessa resposta está na resolução Cefes 556 de 2009, que fala sobre procedimentos para efeito de lacração do material técnico e material técnico sigiloso serviço social. No artigo 2º vai dizer: entende-se por material técnico sigiloso toda a documentação produzida, que pela natureza de seu conteúdo deva ser de conhecimento restrito e, portanto, requeiram medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. Parágrafo único. O material técnico sigiloso caracteriza-se por conter informações sigilosas cuja divulgação comprometa a imagem, a dignidade, a segurança, a proteção de interesses econômicos, sociais, de saúde, de trabalho, de intimidade e outros das pessoas envolvidas, cujas informações respectivas estejam contidas em relatórios de atendimentos, entrevistas, estudos sociais e pareceres que possam também colocar os usuários em situação de risco ou provocar outros danos. Então, o que a gente tem aqui, né, é exatamente a compreensão que o estudo social é um material técnico sigiloso e os laudos e os relatórios não, né? São comunicações que não necessariamente envolvam aquilo que é a informação sigilosa, tá bom? Então, essa questão aqui está errada, tá? Vamos para a próxima questão, que fala assim: a assistente social da situação em apreço necessita mobilizar diversos instrumentos acionados conforme as intenções que movem seu processo de trabalho para realizar seus estudos sociais diários. Bom, essa daqui, né, ela é daquele tipo de questão que envolve praticamente toda a literatura do serviço social para que a gente possa responder, né? Então, quando a gente olha assim, poxa, a Angélica, para ela construir o estudo social, o acompanhamento que ela faz àquele paciente, a investigação da realidade daquele paciente para substanciar, né, a sua intervenção, ela está mobilizando diversos instrumentos, né? Entrevista com familiares, né, troca com a equipe técnica, e esses diversos instrumentos são acionados conforme as intenções, né? Como eu expliquei aqui anteriormente, toda instrumentalidade tem uma intencionalidade e está referenciada numa teoria dentre, né, as teorias que envolvem aí os estudos dos assistentes sociais. Então, essas intenções que movem seu processo de trabalho para realizar seus estudos sociais diários. Essa questão está certa? Essa questão está certa, né? E é por isso que eu digo, ela está referenciada em muitos textos do serviço social, tanto do aspecto teórico quanto metodológico. Ok? Gente, alguma dúvida até aí? Tá tudo claro para vocês? Deixa eu aqui ver se teve mais algum comentário. Tá bom. Tá joia, gente. Então vamos seguindo, né? Vamos agora para a questão 46. Estudos sociais como os produzidos por Angélica
independem da orientação teórica e metodológica do profissional que o realiza, mas estão sujeitos a fatores institucionais, como recursos informacionais, transporte, material para funções administrativas e cultura organizacional. Gente, essa questão aqui tem um problema muito sério, né? Que veja só, ela começa dizendo: estudos sociais como os produzidos por Angélica independem da orientação teórica e metodológica. Não, é tudo o contrário que nós estamos falando, né? Na verdade, os estudos sociais, que vai se valer daquilo que são os instrumentos, ele precisa ter uma referencialidade teórica, metodológica, certo? Então, eles dependem, os estudos sociais dependem, né? Essa é a palavra correta. Da orientação teórica e metodológica do profissional que o realiza. O profissional, ele tem a sua referencialidade teórica e metodológica e com base nisso que ele vai construir o seu estudo social, tá? Mas estão sujeitos os fatores institucionais? Eu poderia dizer que os fatores institucionais, eles impactam. Eles, de alguma forma, vão ali modular, tá? A construção do trabalho do assistente social, tá bom? Os recursos informacionais que pode ter acesso também, né? Até transporte, material para as funções administrativas e cultura organizacional. Mas são, assim, questões importantes, mas não fundamentais na composição dos estudos sociais, tá bom? E eu estou trazendo aqui como fundamentação para a resposta a Resolução 557 de 2009, que fala sobre a emissão de pareceres, laudos e opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e outros profissionais. Embora essa resolução trate, né, de emissão de pareceres, laudos, mas ela nos dá aqui uma pista muito interessante. Oi, Adriana. Então, essas questões eu divulgo lá no meu grupo. Eu sempre divulgo a apostila antes da aula no grupo no WhatsApp. Eu vou passar a mandar também. Você depois me manda por mensagem. Eu te perguntei lá no LinkedIn, né? Talvez você não tenha visto. Que era para você fazer contato comigo, exatamente para eu te mandar esse material e outras questões aí que eu tenho elaborado, tá? Para você ter acesso. Mas terminando aqui, eu vou tentar te mandar pelo Messenger, pelo menos, tá bom? Mas depois você pode se agregar também, a ser adicionada nesse grupo para que você acompanhe aí a nossa produção, tá? Então, gente, para responder essa questão, eu fui buscar nessa resolução porque ela traz aqui uma questão que eu achei que é fundamental, que é a questão da autonomia, né? Por exemplo, o artigo 1º dessa resolução vai dizer: a elaboração, emissão e ou subscrição de opinião técnica sobre matéria de serviço social por meio de pareceres, laudos, perícias e manifestações é atribuição privativa do assistente social, devidamente inscrito no Conselho Regional de Serviço Social e de sua área de atuação, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.662, de 93, e pressupõe a devida e necessária competência técnica, teórica, metodológica, autonomia e compromisso ético. E no artigo 2º também da mesma resolução vai falar dessa autonomia que é necessária. Olha só, o artigo 2º. O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica sobre matéria de serviço social, deve atuar com ampla autonomia, respeitadas as normas. Oi, querida, eu não vi. Eu tenho que olhar. São muitas mensagens, mas eu vou olhar hoje e procurar a sua mensagem sim, tá? E aí eu te respondo lá no WhatsApp e te adiciono também no grupo para que você esteja com a gente recebendo esse material. Pode deixar. Então, eu estou trazendo aqui essa resolução, embora ela trate daquilo que é
a condição de emissão de opinião técnica em conjunto com outros profissionais, mas eu quero ressaltar essa condição de ampla autonomia que deve ser respeitada na composição do fazer do assistente social. Então, quando a gente volta para a questão e vê que a Angélica, né, diz assim, independe. Não, na verdade é errado, depende da orientação técnica. Todo estudo social, ele é substanciado, ele depende ali, ele é construído por meio da orientação teórica e metodológica. E o fato dela estar dentro de uma instituição, embora ela tenha total autonomia, de alguma forma, esses fatores institucionais vão impactar, né, nas suas possibilidades de construção ali do seu estudo social. Então, a gente pode dizer que por isso, né, por esse entendimento, essa questão está errada, ok? Também eu vou deixar aqui, depois que eu tenho que criar o hábito, e eu vou fazer isso nesse final de semana, para todos os vídeos, tá? Que estão aí dessa semana de estudos, aulas que nós tivemos, eu vou colocar o link da onde está o material, porque o material está no drive do grupo de estudos ali do WhatsApp. Então, eu vou deixar aqui também o link para que vocês tenham acesso, ok? Então, vamos continuar. Vamos para a próxima questão? Então, ficou bem claro a anterior? Vamos, então, prosseguir, ok? Que a hora já está avançando. Paulo cancelou sua inscrição no Conselho Regional de Serviço Social. Havia cerca de 1 ano por estar desempregado. Recentemente foi selecionado para a vaga de assistente social em uma empresa da construção civil, na qual assumiu há pouco mais de 3 meses a função sem requerer sua reinscrição junto ao CRES. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem com base nas resoluções do Cefes 562 e 590 e na Lei 8.662 de 1993. Então, qual é a situação que tem aqui? Paulo, ele tinha inscrição no CRES, só que ele ficou desempregado. E como o CRES permite, né, você só precisa ali ter a inscrição ativa se você tiver empregado. Se você não tiver, você pode requerer o seu cancelamento. E Paulo fez isso, estava desempregado e requereu o cancelamento da sua inscrição. Só que nesse meio tempo, né, Paulo conseguiu uma vaga para trabalhar como assistente social numa empresa da construção civil. E o Paulo foi lá, participou do processo seletivo, foi selecionado, começou a trabalhar, só que ele não se atentou que ele precisava de uma reinscrição no conselho. E aí ele começou a trabalhar julgando que ele tinha aquele número de CRES, aquele registro profissional, então que ele não precisava se reportar novamente ao CRES e seguiu com a vida dele. Só que tem uma implicação ética nesse sentido, porque ele está infringindo a legislação profissional. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Vamos olhar aqui para as alternativas. A atuação de Paulo com a inscrição cancelada é uma infração. Isso a gente já sabe, tá? Razão porque ele estará sujeito ao pagamento de multa. A efetivação do pagamento implica o saneamento da irregularidade. Bom, aqui tem algumas coisas que são certas e algumas coisas que são erradas, tá? A primeira coisa, a atuação de Paulo como assistente social com a inscrição cancelada é uma infração. Sim, isso a gente já sabe. Isso está até, né, com base na Lei 8.662, no artigo 2º, que diz: somente poderão exercer a profissão de assistente social, parágrafo único. O exercício da profissão de assistente social requer prévio registro nos conselhos regionais,
que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos desta lei. O que está acontecendo? Paulo, quando ele fez a sua primeira inscrição, ele ganhou um registro, um número do registro. Só que ele cancelou. Então, o que acontece? Mesmo ele sendo sempre, né, ali identificado junto ao CRES por meio daquele número que ele recebeu inicialmente, quando ele cancela, é como se ele ficasse sem a habilitação para exercer a condição de assistente social, mesmo ele sendo bacharel em serviço social, mesmo ele já tendo a primeira inscrição. Mas à medida que ele cancela, é como se ele perdesse o vínculo com o conselho. E aí ele fica impossibilitado e ele entra nessa condição de não ser um assistente social, né, com base naquilo que a legislação diz, que precisa ser o portador do diploma de bacharel em serviço social e ter inscrição ativa junto ao Conselho Regional. E o Paulo também, ele está aqui infringindo a resolução Cefes 572, de 25 de maio de 2010, que dispõe sobre obrigatoriedade de registro nos CREs dos assistentes sociais que exerçam funções ou atividades de atribuição do assistente social, mesmo que contratado sob a nomenclatura de cargos genéricos e da outras providências. Nessa resolução 572, o artigo 4º, parágrafo 2º, vai dizer que os procedimentos para aplicação de penalidades por exercício das atividades privativas do assistente social sem a inscrição no Conselho Regional de Serviço Social competente serão regulamentados em instrumento próprio, tá? E a gente vai ter isso lá no Código de Ética de 1993, né? Também quando diz que é dever do assistente social denunciar, né, qualquer forma de exercício irregular da profissão, infrações a princípios e diretrizes desse código e da legislação profissional. E tem uma outra coisa também que precisa ser observada, que é a condição de que diz que, na verdade, vai seguir orientação própria, né? Quando a própria resolução diz assim, que sem a inscrição, o exercício, né, a resolução 572, artigo 4º, fala o quê? Sem a inscrição no CRES, serão regulados em instrumento próprio. Então, o que isso está dizendo aqui para a gente, né? Vamos voltar para a questão. A atuação de Paulo como assistente social com a inscrição cancelada é uma infração. Isso a gente sabe. Razão porque ele estará sujeito ao pagamento de multa. A grande questão aqui, o erro está que não é somente o pagamento de multa. Ele vai ter que pagar, né, pelo tempo que ele deixou de contribuir, obviamente, mas ele também precisa fazer todo o procedimento de reinscrição. Ele vai novamente fazer a solicitação, o CRES vai reabrir aquele número que ele já tinha e depois vai aplicar a multa, né, que é ali correspondente. E só que a efetivação do pagamento implica o saneamento da irregularidade, ele precisa cumprir todo esse rito, né, novamente. Então, não é simplesmente o pagamento da anuidade que vai, não, então vou lá, vou pagar. Não, ele precisa reabrir a inscrição dele, ele precisa pedir uma nova inscrição que virá ali com o número que ele já tinha anteriormente, mas ele precisa passar por esse procedimento administrativo. Alguém pode pensar, mas professor, ele é o mesmo número, ele só precisa lá. Não, e nem o boleto ele vai conseguir gerar, né? Que hoje a gente já tem aí de gerar boleto, porque ele está com a inscrição cancelada. Então, ele vai ter que fazer novo procedimento administrativo de solicitação e aguardar ser gerado esse boleto para que ele possa ali ter a condição de poder voltar a exercer
a profissão de assistente social, ok? Então, ele estava ali no exercício irregular da profissão, ok? Vamos olhar a próxima questão? Caso seja aprovada a participação ativa ou a conivência da empresa onde Paulo trabalha, quanto ao fato dele atuar com a inscrição profissional cancelada, a empresa também será passível de multa? Sim, é o que diz a Lei de Regulamentação da Profissão no artigo 16. Os CREs aplicarão as seguintes penalidades aos infratores do dispositivo desta lei, parágrafo 1º. Provada a participação ativa ou conivência de empresas, entidades, instituições ou firmas individuais nas infrações a dispositivos desta lei pelos profissionais delas dependentes, serão estas também passíveis das multas aqui estabelecidas na proporção de sua responsabilidade sob pena das medidas judiciais cabíveis, ok? Então, a empresa também é conivente, né? Embora que o que acontece? Nos concursos públicos, as pessoas até ficam meio confusas, né? Talvez seja uma dúvida de vocês aqui. Quando a gente lê o edital, tá lá dos requisitos necessários para tomar posse. E um deles é a inscrição ativa junto ao Conselho Regional, né? E aí alguém fica se perguntando assim, mas eu ainda estou estudando, eu ainda estou na fase de encerramento da faculdade, será que eu posso prestar esse concurso? E aí a gente, né, sempre orienta, olha, você pode, mas se você sendo aprovado e você sendo convocado, você só vai poder tomar posse se você apresentar o seu registro, né, de habilitação junto ao CRES. Então, assim, é muito importante, né, que a gente só faça realmente o concurso quando a gente já está em vias de receber ali o registro, a habilitação junto ao CRES, para que a gente não se coloque numa condição aí, né, de saia justa, né, porque de aflição. Eu vejo situações diferenciadas. Por exemplo, tem uma moça agora lá no nosso grupo de estudos no WhatsApp que ela estava justamente nessa situação que Paulo se encontrava. Ela cancelou o seu registro profissional porque ela estava desempregada, mas fez recentemente um processo seletivo, foi aprovado. Agora a gente está bem no meio da pandemia que os CREs estão fazendo atendimentos remotos e ela tem urgência de apresentar, né, o seu registro profissional para ela assumir essa vaga. Então, vejam só, obviamente, né, a gente precisa ter sempre atenção para que, se a gente vai conseguir fazer isso em tão curto espaço de tempo para assumir a vaga. Mas é necessário que você planeje muito bem. Eu sempre oriento que as pessoas só façam concurso quando estão ali pelo 8º período, né, e já estão com a documentação ok. Porque desde que, por exemplo, também passou a vigorar a resolução 533, onde é necessário, né, para ter ali o diploma, a resolução, me perdoe, 500, eu estou aqui confusa quanto ao número da resolução, mas é aquela resolução que fala que precisa de ter a comprovação das horas de estágio, tá? Para pegar o diploma. Deixa eu ver aqui o número. Olha só, é a resolução 533 mesmo, né, que fala da condição da supervisão direta de estágio, né? Então, essa resolução diz que para você tirar o seu registro, você precisa comprovar que fez, né, a carga horária de estágio. E essa declaração, ela pode ser assinada pelo supervisor de campo e pelo supervisor
acadêmico ou pelo coordenador ali do curso de serviço social daquela unidade de ensino. Só que as pessoas saem da faculdade, demoram a dar entrada no diploma, às vezes nem tem essa declaração à mão, aí quando consegue a oportunidade de trabalho, vão correndo dar conta de tudo isso. E aí esquece que a unidade de ensino tem o seu tempo próprio, que nem sempre a documentação está tão à mão e que precisa passar também por uma solicitação administrativa. A própria supervisora, né, de campo, quando esse modelo adotado ali da declaração, já está vivendo outras situações, né, já está até em outro trabalho, às vezes já está até fora do país. Então, tudo acontece. O mais importante é que você mantenha toda a tua documentação em dia, para que quando chegar essa fase de você requerer a sua inscrição profissional, você tenha tudo à mão. Por quê? Né? Aí eu volto ao que eu estava iniciando aqui a conversar com vocês. No concurso público, necessariamente eles pedem isso como um documento. Agora, quando você vai para uma instituição, uma empresa, a empresa não tem esse controle. Ela contrata o profissional, mas ela, por exemplo, não tem ali, se ele tá ele mostra ali a sua cédula de identidade, mas a empresa nem sempre averigua se aquilo está ativo, se não. E aí termina fazendo com que em algum momento descubra, e olha só, Paulo colocou aqui, né, o exemplo que nós estamos vendo, a empresa numa situação onde ela vai precisar também de arcar com uma multa, porque estava com um profissional que sequer tinha inscrição ali. Então vamos avançando aqui, que a nossa hora já está dando, né? Espero que esteja ficando tudo claro. Quem não está com a apostila, eu sei que é mais difícil de acompanhar, mas vai aí anotando as explicações e depois você vai pegar a apostila para que você possa estar aí utilizando, tá bom? Então, nessa situação, vamos para a próxima, né? Nessa situação, Paulo estará sujeito ao pagamento de multa compatível com a unidade praticada, tá? Pelo CRES competente e em conformidade com o tempo de cometimento da infração. No período de até 6 meses, ele terá de pagar uma unidade vigente. Se superior a 6 meses, até 1 ano, deverá pagar 2 anuidades vigentes. E essa resposta é muito clara. Ela está na Resolução 829, de 22 de setembro de 2017, que regulamenta as anuidades de pessoa física e de pessoa jurídica e as taxas no âmbito do CRES e determina outras providências. E dentro dessa resolução, a resposta está no artigo 2º, parágrafo 1º. O profissional que se inscrever a partir de 1º de julho deverá efetuar o pagamento da unidade proporcional em cota única, né? Então, é aí a orientação, né, que vai acontecer com o Paulo. Então, se ele praticou essa infração até 6 meses, ele paga uma unidade vigente. Se superior a 6 meses até 1 ano, ele deverá pagar 2 anuidades vigentes, né? Então, ele ainda vai ter um prejuízo porque não se organizou. Olha aí. Então, vamos aqui para mais uma questão. Em fiscalização ao espaço de trabalho de Paulo, o CRES deverá considerar a natureza das atividades exercidas por ele, ainda que a empresa alegue que ele tenha sido contratado para a função de assistente social, mas assume um cargo genérico, com nomenclatura diversa da designação assistente social. Então, é aquela condição, né? A empresa contrata por uma nomenclatura, mas a pessoa, na prática, realiza atribuição privativa de assistente social. Isso também já foi passível ali de resolução e está na resolução 572, né, de 25 de maio de 2010, que fala no seu artigo 4º o seguinte: os CREs, ao fiscalizarem os espaços de trabalho, deverão considerar a natureza das atividades exercidas pelo profissional, com formação em serviço social. É aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Existem atividades que estão lá na lei de regulamentação, que são competências, e outras que são atribuições privativas. Então, se a pessoa que está exercendo uma atribuição privativa
deve ter a formação em serviço social, ainda que contratado, admitido, empossado em cargo genérico, com nomenclatura diversa da designação assistente social, ok? Então, o que vai determinar se a pessoa pode exercer ou não uma atribuição privativa, né, se ela estiver no cargo genérico, é se ela tiver a formação em serviço social, tá bom? E aí a gente vai avançando aqui, né, para que a gente já entre numa via de encerramento aqui da nossa live de hoje, que diz assim: com base nas resoluções profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Serviço Social, julgue os próximos itens. É atribuição do assistente social como profissional de saúde intervir nos fenômenos socioculturais e econômicos que reduzam a eficácia dos programas de prestação de serviços nos níveis de promoção, proteção e ou recuperação da saúde. Bom, eu deixei essa questão aqui porque também tem um conteúdo de saúde, né, no edital, que nós estamos aqui nos preparando. E veja só, se a gente está nessa semana trabalhando legislação profissional, a gente vai ter também uma resolução que aborda a condição do assistente social na saúde. E essa alternativa está totalmente alinhada com a resolução 383 de 1999, que caracteriza o assistente social como profissional da saúde. E o que essa resolução vai dizer? Considerando que atribui-se ao assistente social, enquanto profissional de saúde, a intervenção junto aos fenômenos socioculturais e econômicos que reduzam a eficácia dos programas de prestação de serviços nos níveis de promoção, proteção e ou recuperação de saúde. Está totalmente correta, está totalmente ali alinhada também com o texto da resolução. Depois você pode dar uma olhada, tá? E você vai confirmar isso. Vamos para a próxima questão aqui. Considera-se que o assistente social na área da saúde, em sua prática profissional, contribui para o atendimento das demandas imediatas da população atendida, auxiliando-a no acesso a ações educativas que levem à compreensão de que a saúde é resultado da dinâmica das relações sociais, econômicas e políticas do país? Ok, é a mesma questão, tá bom? É a mesma resolução, a resolução 383 de 99. E olha só, essa prova, ela foi agora do ano de 2020. E ela foi buscar uma resolução lá de 99 para ser ali questionada na hora da prova, para a gente ver que essa banca, né, ela vai se valer ali de toda a literatura de que ela se propõe. Se está no edital, é bom a gente se preparar porque ela vai cobrar, né? E é aquilo, né? Às vezes no edital tem política de saúde, mas ou legislação profissional. E aí é um vasto conteúdo que precisa ser administrado. No caso dessa questão aqui, felizmente as duas, eles usaram o texto da lei, né? A letra ali de lei e está totalmente alinhada e correta. E essa alternativa aqui que a gente viu diz assim: considerando que o assistente social, em sua prática profissional, contribui para o atendimento das demandas imediatas da população, além de facilitar o seu acesso às informações e ações educativas, para que a saúde possa ser percebida como produto das condições gerais de vida e da dinâmica das relações sociais, econômicas e políticas do país, né? Então, veja bem, a gente tem aí duas questões que abordaram exatamente a letra de lei, né, da resolução 383 de 99. E felizmente estava certa, né? Porque para decorar o que a resolução de 99 fala, nossa, né, se eles trocassem uma palavrinha já teria, né, comprometido muito ali o candidato. Então vamos continuar aqui, ainda tem 3 questões aí para a gente encerrar.
né? E diz assim: caso um assistente social seja ofendido em sua honra profissional, ele poderá fazer a representação em qualquer creche. Nessa situação, a representação deverá ser apresentada de forma oral ou escrita e conter a descrição dos fatos e provas documentais. Bom, a gente já falou essa semana aqui, quando falou do Código de Ética, a respeito da questão do desagravo público, né? Que foi um direito que entrou no Código de Ética, um direito do assistente social que entrou no Código de Ética de 1999. Mas essa questão aqui, especialmente, ela está errada por duas questões. Primeiro, ela diz assim: caso um assistente social seja ofendido em sua honra profissional, ele poderá fazer a representação em qualquer CRES? Não, a gente sabe que os CREs, eles são jurisdicionais. O que significa isso? Eles são por estado, e aonde é a inscrição daquele profissional é que ele deve fazer a solicitação do desagravo público. Então, essa é a primeira questão. A segunda, nessa situação, a representação deverá ser apresentada de forma oral ou escrita e conter a descrição dos fatos e provas documentais? Não necessariamente, né? Os CREs, eles vão ali fazer a necessidade da solicitação, mas não precisa ter esse nível de detalhamento para essa solicitação, tá bom? Então, essa questão está errada. A 79. É direito do assistente social denunciar o Cefes, pessoas jurídicas, privadas ou públicas, ou pessoas físicas que pratiquem atos ou manifestem condutas de preconceito e discriminação por orientação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Olha só, tem uma resolução para isso também, tá? Que é a Resolução 489 de 2006, que estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo no exercício profissional do assistente social, regulamentando o princípio escrito no Código de Ética, tá? E no artigo 7º fala: os conselhos regionais de serviço social deverão aplicar as penalidades previstas pelo artigo 23 e 24 do Código de Ética Profissional ao assistente social, que descumprir as normas previstas na presente resolução, tá? Desde que comprovada a prática, tá? Dos atos, aqui precisa comprovar, dos atos discriminatórios ou preconceituosos que atentem contra a livre orientação e expressão sexual, após o devido processo legal e apuração pelos meios competentes, garantindo o direito à defesa e o contraditório. Tá bom, queridos? Então, vamos para a nossa última questão de hoje, que diz: de acordo com a Resolução 493 de 2006 do Cefes, o atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito com portas fechadas? Olha aí a questão que a gente falou essa semana, né, de um detalhe que das condições éticas e técnicas do trabalho do assistente social, e aparece aqui nesse concurso de 2020 da Banca Sebrasp. E está totalmente alinhado com a Resolução 493 de 2006, artigo 2º, letra C, que as salas, né, o espaço físico de atendimento deve ter ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas. Essa é a orientação que tem ali na Resolução 493. Bom, a gente está chegando aqui ao encerramento da nossa live de hoje, tá? Que está abordando aí o encerramento da nossa semana de aulas, né? De lives abordando a legislação profissional. Foram vários exercícios, vários conteúdos. Quem não teve acesso, os vídeos todos estão aqui na minha página no Facebook, estão também lá no canal do WhatsApp, do YouTube. E as apostilas, que todas as aulas tiveram apostilas, exercícios, explicações, você pode ter acesso por meio do link que vai te remeter lá ao drive de material de estudos, onde eu reúno livros, materiais que eu produzo, para que você possa aí agregar ao seu estudo,
tá bom? Então a gente está encerrando mais uma semana, já é o nosso segundo mês. Eu penso em mudar a metodologia, eu já tenho prometido isso, né, desde a primeira semana que nós fizemos, né, para ter um melhor formato aí, de forma que possa auxiliar todo mundo. Mas assim, eu desejo que vocês tenham aí um ótimo tempo de preparação. Aguardem, porque o que eu vou fazer é diluir ao longo do mês, né, essas lives de forma que possa facilitar para todo mundo, tá bom? Agradeço muito a companhia e um ótimo final de semana para todas vocês. Um abraço.